Vamos para a narração do livro Cristão Contagiante de Bill Hybels e Mark Mittelberger. Vamos para o capítulo de número 1. As pessoas são importantes para Deus. Pouco depois de Tom entrar no barco, ficou claro que ele era um marinheiro de primeira, um competidor ferrenho e alguém que sentia prazer em viver no limite da aventura. Além disso, esse último membro de nossa equipe de corrida tinha uma personalidade contagiante, gostava de ouvir música alta, com vários amigos ao redor e muita alegria depois da corrida. Queria ganhar, mas também se divertir fazendo isso. Eu mal conhecia Tom quando o convidei para se unir a nós. À medida que nossa amizade se desenvolvia, descobri que ele era um tipo tudo ou nada. Quando acreditava em algo, nada o detinha. Contudo, se não tivesse interessado, era quase impossível fazê-lo agir. Aí estava o desafio. Veja bem, Tom tinha pouco tempo para questões espirituais de qualquer natureza. Até que certa noite Tom apareceu na corrida com o braço numa tipóia. Quando perguntei o que havia acontecido, ele explicou que sairá correndo para correr de kart na noite anterior. Ingerira muito álcool, perderá o controle e acabará envolvido em uma briga. A essa altura, ele já sabia que eu era pastor. Então perguntou, meio em tom de brincadeira, se eu podia orar por ele. Quem sabe mais tarde, respondi. Agora tenho um versículo da Bíblia para você. Tudo bem, qual é? Em Gálatas 6:7, as escrituras dizem que o que o homem semear, isso também colherá. Para minha surpresa, Tom parecia chocado. Não diz isso de verdade, diz? Ele perguntou. Com certeza, respondi. A Bíblia diz que se você quer semear o tipo de semente que estava semeando ontem à noite, colherá a tipóia que está usando hoje. Você está fazendo hora comigo. Tentou, Tom retrucou. Não estou brincando e acho que talvez você devesse decorar esse versículo. Nos dias que seguiram, impliquei com ele um pouco, perguntando se havia memorizado o versículo. Não demorou muito. Bastava Tom me olhar nos olhos para recitar o versículo. Na verdade, toda essa história se tornou uma espécie de piada recorrente entre nós durante aquele verão e abriu as portas para algumas conversas sobre questões espirituais. Na estação seguinte, Tom deu alguns sinais de que estava disposto a ir um pouco mais a fundo. Certa noite, enquanto jantávamos em um restaurante, ele perguntou: como se consegue a Bíblia? Pensei em começar a ler, mas não sei se encontro nas livrarias comuns. Bem, acho que posso arranjar uma para você. Respondi tentando parecer impassível, diante do fato de que, finalmente, após 2 anos de oração e construção de um relacionamento, ele começava a demonstrar interesse genuíno. Alguns meses depois, no outono daquele ano, Tom viajou centenas de quilômetros de Michigan até Chicago para visitar nossa igreja e passar um tempo em minha casa conversando. Após voltar para casa, ele me ligou e disse: eu me sinto diferente por dentro. É como se estivesse começando a encaixar algumas peças. Não sei no que isso vai dar, mas estou gostando muito do que está acontecendo, mesmo sem entender por completo. Certa noite, após uma conversa de 2 horas sobre o que é ser cristão, disse a ele: Tommy, você será cristão um dia. Você é honesto ao extremo, super dedicado em tudo que faz e mais preocupado com o que é verdadeiro do que com o que os outros pensam. Ele admitiu que talvez eu estivesse certo, mas ainda não estava pronto. Estava caminhando na direção certa, mas ainda não queria assinar em nenhuma linha pontilhada, ainda não. Nunca me esquecerei das conversas com Tom. Eram imprevisíveis, arriscadas, divertidíssimas, do tipo toma lá da cá, cheias de altos e baixos. E me fazem lembrar algo que sei há muito tempo. Não existe nada mais empolgante na vida do que fazer amizade com alguém que não conhece Cristo, amar essa pessoa e conduzi-la em direção à fé. Nada. No íntimo, creio que todos os verdadeiros seguidores de Cristo almejam tornar-se cristãos contagiantes, embora não tenham certeza de como fazê-lo ou dos riscos envolvidos. Lá no fundo sentem que não existe nada mais recompensador
do que abrir os olhos de alguém para o amor e a verdade de Deus. No entanto, embora apreciemos a ideia de exercer impacto espiritual sobre os outros, só partiremos para a ação decisiva se aumentarmos nosso nível de motivação. E uma das melhores maneiras de fazer isso é conhecendo a perspectiva de Deus sobre o assunto. Comecemos com 2 lições, ambas das fontes inspiradas. A primeira vem do campo da ciência, a segunda do mundo dos negócios. A primeira mostra como as coisas são, a segunda como deveriam ser. Uma fonte surpreendente. Em primeiro lugar, consideremos o princípio antrópico. Ele está criando muita controvérsia atualmente entre os intelectuais. Claro, você deve estar dizendo, o princípio antrópico. Eu estava lendo justamente sobre isso ontem à noite, antes de dormir. Dizendo de forma simples, o princípio antrópico sugere que, ao olharmos para o mundo a nosso redor, parece, pelo menos à primeira vista, que o universo foi, de algum modo, planejado para proteger e sustentar a vida humana. Tal conceito, bastante aceito no mundo da ciência e da filosofia secular, não se originou com pesquisadores cristãos. Contudo, as evidências apontam de forma tão esmagadora para esse planejamento no universo que o princípio antrópico é praticamente inegável por especialistas de todas as vertentes religiosas e não religiosas. Isso tem levado aos céticos a se desdobrarem em busca de algum tipo de explicação natural para esse fenômeno aparentemente sobrenatural. Alguns fatos. Se o índice de expansão do universo fosse aumentado ou reduzido até mesmo uma parte em 1 milhão, a possibilidade de vida estaria arruinada. Se a distância média entre as estrelas fosse maior, não teria sido formado planetas como a Terra. Se fosse menor, as órbitas planetárias imprescindíveis, a vida não teria existido. Se a proporção do carbono para o oxigênio fosse ligeiramente diferente do que é, nenhum de nós estaria aqui respirando. Se a inclinação do eixo da Terra fosse ligeiramente alterada para uma direção, congelaríamos e para outra seríamos queimados. Suponha que a Terra ficasse um pouco mais próxima ou mais distante do Sol, ou se fosse apenas um pouco maior ou menor, o que fizesse o movimento de rotação em qualquer velocidade diferente que ocorra agora. Se qualquer uma dessas mudanças ocorresse, a temperatura resultante das variações seria fatal. Portanto, a lição que podemos extrair do princípio antrópico é esta: alguém deve ter feito um esforço tremendo para deixar tudo perfeito a fim de que você e eu pudéssemos estar aqui desfrutando a vida. Em suma, a ciência moderna aponta para o fato de que nós somos muito importantes para Deus. Uma lição do mundo dos negócios. Vamos passar das ciências para o mundo dos negócios. Você tem notícia da transformação radical que vem ocorrendo ali nos últimos 20 anos e que representa uma importante lição para os cristãos? Especialistas em administração falam sobre essas mudanças em termos grandiosos. Por exemplo, em Prosperando no Caos, Tom Peters se refere a essa transformação como a revolução do cliente. Ken Blanchard, o autor best-seller O Gerente Minuto, descreve com entusiasmo o que chama de pirâmide invertida. Qual é a mudança que esses autores julgam tão crítica para o mundo corporativo? Você está pronto? Segure firme. Para terem sucesso ao longo prazo, as empresas precisam desviar a atenção de si mesmas e concentrar suas energias em sua única razão de existência: servir aos clientes. Antes de rirmos por eles terem tanto trabalho para dizer o óbvio, é preciso reconhecer que essa advertência é extremamente necessária. Quantas vezes você já sentiu frustrado com o atendimento num posto de gasolina, restaurante, banco, numa padaria ou loja de departamentos? A tendência natural dessas organizações, tanto das pequenas quanto das grandes, é voltar-se para si mesmas. Os funcionários desperdiçam energia resolvendo problemas internos, disputas insignificantes de políticas da empresa e conflitos pessoais. Com muita frequência, isso acontece enquanto o cliente espera pacientemente para ser servido.
Daí surgiram especialistas como Peters e Blanchard, com um desafio simples, ao mesmo tempo profundo. Precisamos inverter a pirâmide corporativa e voltar a servir a pessoa no topo, ou seja, o cliente, não o patrão. Devemos trabalhar para desenvolver uma obsessão pelo cliente. Não é difícil ver que os problemas e as soluções do mundo dos negócios têm pirâmides próximos dentro da comunidade cristã. É tão fácil sermos engolidos por questões e problemas internos e em situações pessoais em nossas igrejas que ficam difícil lembrar que o motivo principal para permanecermos nesse planeta é alcançar as pessoas lá fora. Assim como as organizações comerciais precisam tirar o foco de si mesmas, nós cristãos e igrejas, na esfera individual e coletiva, necessitamos focar novamente a missão que Deus nos confiou, alcançar os perdidos espirituais. Portanto, se a lição da ciência é que as pessoas são importantes para Deus, a lição do mundo dos negócios é que elas precisam ser importantes para nós também. Somente quando começarmos a valorizar quem está fora do círculo cristão é que nos sentiremos completamente realizados e estaremos de acordo com o propósito divino para nós. Sejamos honestos, é difícil manter o foco. A tendência é afastar-nos da valorização genuína daqueles que estão em confusão espiritual. Somos rápidos em esquecer como tais pessoas são importantes para Deus.